Salve, salve pessoal! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Christian Camargo, sou desenvolvedor de software e hoje vou trazer a tão aguardada parte 2 do nosso projeto de portfólio. Eu peço desculpas pela demora, tá pessoal? Eu passei por um problema pessoal, tá? Nesses últimos meses, que me deixou muito abalado emocionalmente, tá? Não estava bem para gravar, não estava bem comigo e fiquei sem ânimo para nada, Então acabei deixando ali o canal um pouquinho de lado, Deixei esse projeto aqui em hiato, ele ficou em stand-by ali. Desde já peço desculpa pelo barulho, pessoal. Minha rua, aqui onde eu moro, é bem movimentado, tá? Mas enfim, eu tô voltando, tá? Vou voltar a gravar o projeto, comecei a pegar de novo para desenvolver. E recapitulando aqui, no último vídeo a gente parou, A gente desenvolveu a parte do front-end ali da página inicial que os usuários que acessarem vão ver, A gente criou aqui alguns componentes já, Então a gente criou esses componentes com as tecnologias, Tal. A gente começou a criar esse cardzinho aqui da seção de perfil, Começamos a estruturar o nosso projeto. E para o vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? Eu quero implementar, Ou pelo menos a parte inicial dessa implementação, da parte de feed. Tá? Então a gente já vai começar a criar as primeiras postagens, e listar elas aqui na nossa aplicação, tá? O que eu fiz durante esse tempo? Eu até gravei um vídeo, tá? Mas eu não estava bem, então eu não vou utilizar o vídeo, mas eu fiz, a parte de autenticação, tá? Se a gente vir aqui nessa parte de login, se eu clicar aqui no botão fazer login, ele vai me levar para essa página de login e eu já posso me autenticar com o usuário e senha, tá? Se eu clicar em login aqui, ele vai fazer o login e vai armazenar para mim essa informação. Como a gente começou a implementar a parte de autenticação, a gente já criou, obviamente aqui uma API para isso. Então a gente já tem um back-end rodando, Então, se eu abrir aqui o meu VS Code, Então eu tenho aqui o meu projeto de API já rodando. Para esse projeto a gente vai estar utilizando o Adonis, tá? O Adonis.js ele é um framework Node, tá? Um framework full stack. Então a gente usa ali o modelo de MVC para criar uma aplicação completa, Então Model View Controller, Só que nesse caso, para nossa aplicação a gente vai estar utilizando ele apenas como API, Então a gente não vai ter a camada de view do Adonis, O Adonis ele foi feito baseado no Laravel, tá? Então, para quem conhece PHP, conhece o Laravel, sabe como funciona. O Adonis é muito parecido, tá? Então, o Laravel ele tem ali o Blade, que você pode renderizar a view, Através do Blade, renderizar o HTML e tal e criar as suas páginas, E no Adonis a gente tem o Edge, que também é uma template view ali do Adonis, Nesse caso a gente não vai estar utilizando ela, porque a gente vai fazer o nosso front-end utilizando o Nux, Mas ele fornece essa opção, tá? Inclusive ele fornece até opções para você criar com o Inertia, por exemplo, igual o Laravel faz, E renderizar um componente view ao invés de renderizar o Edge, Tal. Mas nesse caso aqui a gente vai desacoplar, o front-end vai ser um serviço, o back-end vai ser outro. E aí a gente vai estar utilizando, nesse caso aqui, o Adonis, tá? Então vocês podem estar acessando a documentação dele, tá? O Adonis é um framework fantástico, bem completo. Eu sou muito produtivo com o Adonis, foi por isso que eu escolhi ele, Eu até pensei em fazer em Nest, mas com o Adonis eu me sinto mais produtivo, eu acho muito fácil criar as coisas com ele e a gente vai estar utilizando ele aí na nossa API, tá? Então se a gente vir aqui no nosso projeto, aqui na pasta App, na pasta Controllers, a gente vai ver que a gente já tem um controller aqui do Adonis, Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para ver, A gente já tem um arquivinho aqui de controller, que é uma classe, E essa classe ela tem alguns métodos, Então aqui eu já criei, um método de registro, Um método de login, um método de logout e um método me. Esse método me ele vai devolver para o usuário autenticado, tá? Então a gente pode ver aqui que é bem simples, tá? A sintaxe do Adonis, Então a gente tem um model aqui de usuário, Se a gente vir aqui abrir o nosso model de usuário, ele está aqui, Então esse nosso usuário hoje a gente definiu que ele vai ter um nome completo, um e-mail, uma senha e os dados de criação, E aí esse Access Tokens aqui, ele é criado automaticamente pelo Adonis quando a gente diz que a gente quer utilizar o Access Token como modelo de autenticação, para armazenar os nossos tokens, Quando você cria um projeto Adonis, ele vai te perguntar qual banco você quer utilizar, qual que é o modelo de kit que você quer utilizar, Então você pode utilizar o completo, você pode utilizar o modelo só de API, você pode utilizar o com Inertia, Então ele vai te fazer essas perguntas. E aí nesse caso aqui eu selecionei, para usar esses tokens, para controlar ali o nosso modo de autenticação. Então ele já criou para nós esse método aqui,
e com isso a gente pode estar criando os tokens no nosso banco. A gente tem também a pasta de validators, né? O Adonis, como eu disse, ele é um framework bem completinho, então ele já vem com a maioria das libs que você talvez teria que usar outra, né? Um exemplo, se a gente fosse usar o Nest, talvez a gente precisaria do Zod para fazer validação, né? O Adonis ele já traz tudo completo para você, tá? Então ele tem ali o Vine, né? O Vine.js para fazer validações, né? A gente tem o Japa ali para fazer testes automatizados também, a gente vai implementar aqui também, tá? Mais para frente, né? Mas vamos lá. A minha validação ela é bem simples. Para registrar eu valido o nome, o e-mail e a senha, né? Então o e-mail, por exemplo, ele faz algumas validações, precisa ser um string, precisa ter um formato de e-mail, né? Ele tem que ser único no banco, né? E a senha eu fiz a validação aqui em cima. Ela tem que ser uma string, né? E ela tem que ter no mínimo 8 caracteres, né? Parte de login, também preciso verificar se é um e-mail, né? E a senha, ele faz a mesma verificação ali em cima. Pessoal, não vou me estender muito explicando detalhe por detalhe aqui, tá? Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, sobre essa parte, a gente pode fazer separado, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? E a parte legal que eu queria trazer para esse vídeo, que eu vou explicar um pouco mais detalhado depois, é a parte de upload de arquivo. Eu já vou chegar lá. Então eu tenho meus métodos, né? O método de registro, ele faz uma validação usando o nosso register validator, né? Então ele vai pegar esse register validator, vai fazer essa validação. Ele vai devolver para nós esses dados. Através desses dados que a gente validou, a gente vai chamar o nosso model de user, né, o modelo de usuário, né? Ele vai chamar o método de create e vai criar essa informação lá no banco, passando esses dados que a gente recebeu dessa validação, né? Com isso, com o usuário criado, a gente vai criar o token, né? Então a gente vai chamar o user de novo, o modelo, e aí a gente vai chamar aquele método de access tokens, que é esse método que a gente criou aqui embaixo, tá? E aí a gente vai chamar o método de create. Com isso a gente vai passar esse usuário e aí ele vai devolver para nós o token, né? E aí a gente devolve esse token para o nosso front-end, tá? O método de login, basicamente a gente recebe e-mail e senha, faz a validação para verificar os dados. Se passar, ele vai verificar lá no banco, né? Então ele vai chamar o modelo de user, vai chamar o método verify credentials e vai passando o e-mail e senha. Se passar, se ele conseguir validar, ele vai preencher essa variável aqui para nós com esse usuário. Então aqui eu faço uma verificação já, né, que se esse usuário não existir, quer dizer que esse e-mail e senha não funcionou, então ela está errado. Ou não existe o usuário, ou o usuário digitou algum parâmetro errado, né? Para autenticação, geralmente a gente deixa um erro genérico, né? A gente não pode dizer para o usuário que sua senha está errada, o seu e-mail que está errado, entendeu? Então a gente deixa um erro mais genéricozão, né? Então aqui eu estou mandando 404, né? Eu vou mudar depois isso aqui, eu vou criar aqui um exception e tal, né? Vou melhorar essa parte. Mas aqui ele está dizendo que é authentication error, né? Para verificar as credenciais. Se achou o usuário, isso aqui não vai acontecer. E aí ele vai criar o token chamando aquele mesmo método, vai criar passando esse usuário que a gente pegou aqui, tá? E aí vai devolver para o nosso front-end. O de logout, basicamente, ele vai deletar, né, esse token do banco, né? E é isso, com o token deletado, o usuário ele já não vai mais conseguir utilizar aquele token que ele tinha para fazer as coisas, né? E o método de me, ele vai verificar o usuário que está autenticado e vai devolver esse usuário pro front-end, né? Seria tipo para verificar um perfil, né? Bom, pessoal, eu tô com o meu Figma aberto aqui, porque para esse vídeo, a parte mais legal que eu quero trazer para vocês é a parte de criar as postagens no nosso blog, né? E aqui tem uma parte legal que eu acho que bastante gente tem interesse em saber como se faz, tem dificuldade talvez de fazer, né? Que é a parte de upload de arquivos, tá? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui uma postagem no nosso blog, essa postagem ela vai ter um título, ela vai ter um conteúdo e ela vai precisar ter uma mídia, né? Então, nesse caso aqui a gente pode estar utilizando uma imagem ou um vídeo. Então, a gente precisa armazenar essa informação em algum lugar, né? E a gente não pode armazenar isso na tabela do banco, né? Não é boa prática, não é recomendável, até tipo uma imagem você até poderia fazer isso, mas o ideal seria que a gente armazenasse isso num servidor mesmo, né? O arquivo ali para a gente estar acessando, né? E para isso a gente vai estar utilizando um serviço bastante bacana, tá? Que eu descobri através de um vídeo do canal Vibe Dev, tá? Vou deixar o vídeo aí para vocês, que é o Minio, tá? O Minio, ele é um serviço de armazenamento, tá? Muito parecido com o S3, basicamente é um S3 open source e com ele a gente consegue armazenar arquivos, né? Eu vou rodar esse serviço dentro da minha VPS, né? Da minha máquina que eu tenho na nuvem e com isso eu vou conseguir enviar do meu back-end, né? Essas imagens e armazenar dentro desse serviço. E aí eu armazeno no banco apenas o endereço, né? A URL da onde esse arquivo está. Então eu vou implementar aqui,
eu vou mostrar, eu vou criar aqui os códigos, tal, vou criar a parte da implementação, seguindo a documentação, tá? E aí eu vou explicar para vocês como que funciona cada parte aqui, tá? E aí a gente vai começar a testar essa parte e começar a evoluir nessa criação de postagem, tá? Eu não sei se vai dar para fazer tudo nesse vídeo, né? Porque a gente já tá, por exemplo, com 12 minutos de gravação e a gente só fez a introdução. Porque é bastante coisinha, tá? Mas vamos tentar implementar pelo menos essa parte de upload, pelo menos tentar criar essa postagem no banco, né? E aí depois a gente vê lá no front-end. Inclusive no front-end eu até tô pensando em testar o Vue Carry, tá? TanStack Vue Carry. A gente tem, é bem popular o React Carry ali, né? No React. E aí eles têm também, o TanStack tem também pro Vue, né? Então eu tô querendo utilizar ele para melhorar um pouco essas requisições, né? E aí a gente vai ver como que vai fazer no front-end, tá? Mas é isso, pessoal. Eu vou dar sequência ao projeto agora. Eu vou começar a desenvolver essa parte de subir os arquivos, tá? Eu também não manjo muito disso, né? Não sou especialista, tá? Eu fiz poucas vezes. Foram 2, 3 projetos que eu precisei utilizar, então eu não lembro de cabeça. Mas eu vou seguir a documentação aqui, vou criar o serviço tal no Adonis, né? E aí eu mostro para vocês como que eu fiz depois, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Voltando aqui, tá? O que eu fiz aqui? Eu implementei para nós, né, a lógica para criar, né, a nossa postagem, né? Então aqui eu tô com o meu controller, né, de postagem aberto. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor de ver, né? Eu tô com o meu controller de postagem aberto, tá? Então eu criei aqui o nosso primeiro método, né, que é o nosso método de store, né? E aí o que ele vai fazer? Eu vou enviar, né, um formulário de arquivo, né, que é o multipart file, né? E desse formulário eu quero pegar o arquivo que está lá. Eu vou salvar nessa variável aqui, que é o nosso request file. Mas eu vou salvar nessa variável aqui para nós, né? Com isso, eu preciso pegar e criar esse arquivo lá dentro do Minion. Então, aqui dentro do Adonis, eu criei para nós um serviço, né? Então, se a gente vir aqui na pasta de Services, eu tenho a minha pastinha do Minion. Então, eu criei esse serviço de upload file, tá? E aí, o serviço a gente cria, né, com uma classe, né, tal, faz o construtor dela para puxar as configurações. E vamos lá, deixa eu explicar para vocês aqui o que está acontecendo. A primeira etapa que eu precisei fazer aqui, né, foi instalar, né, o AWS SDK Client S3, tá? Então eu acredito que eu até tô com ela aberta aqui, ó, que é essa bibliotecazinha aqui, né, que ela vai funcionar tanto para o S3 quanto para o Minion, né? Então eu instalei ela, né? E aí com ela instalada, eu importei, né, o S3 Client, né? Então, importei o put object command e o delete object command, né? Essas são os métodos, os métodos que a gente vai usar dali, né? Então, com isso, eu vou precisar configurar, né, esse novo cliente do S3. E aí, para isso, eu criei um arquivo separado de config, onde eu vou ter. Por quê? Isso daqui ele fica bom porque se a gente precisar mudar esse nosso serviço, depois fica fácil. Ele já está num padrão que fica fácil, entendeu? A gente vai basicamente só mudar as keys, né? E ele já vai funcionar, tá? Então aqui ele precisa pegar o provider, né? Qual que é o provider? Nesse caso aqui é o nosso Minion, né? O endpoint, né? Que é o Minion host. Então todas essas informações elas vão estar lá no meu env, né? Eu vou deixar aqui aberto porque depois eu vou mudar isso, né? Mas elas vão estar todas aqui no meu env, tá? Então, com isso, eu vou importar esses dados aqui para essa configuração e aí eu vou exportar essa constante de configuração para me poder estar usando ela lá dentro do meu upload service, né? Então, eu vou chamar aqui o config providers storage endpoint, vou passar aqui para o nosso endpoint. Eu poderia passar direto do env aqui? Poderia, tá? Funcionaria igual. A região, né? As credenciais, que é o access key e o secret key, que também estão lá no nosso env. E esse force path é para ele criar, eu acredito que é para ele criar o URL aqui. Esse aqui eu não tenho certeza o que é, vou pesquisar e depois eu coloco aqui. Bom, para fazer isso aqui eu fui atrás da documentação da lib, né? Então a gente tem aqui a documentação dela funcionando, né? Inclusive lá na Amazon tá melhor. E eu utilizei também o ChatGPT para me ajudar, além de um vídeo, tá, pessoal? Assisti um vídeo aí que me ajudou. Na verdade, aqui para esse projeto eu só trouxe, porque eu já tinha feito antes, né? Então eu só copiei de lá e colei aqui. Mas quando eu fui fazer na primeira vez, eu assisti um vídeo do VibeDev. Vou até deixar aqui para vocês na descrição, se vocês quiserem ver mais detalhadamente, né? E aí com isso, né? O
que eu faço aqui? Eu crio, né, o meu construtor, então dentro do nosso client, que é essa variável que a gente colocou aqui, né, a gente vai começar, a gente vai inicializar um S3 client. E aí com isso a gente pode começar a utilizar os métodos, né? Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho o meu método de upload, que vai receber o nosso arquivo, né? Ele é um arquivo do tipo multipart file, né? Que é o tipo do TypeScript aqui. Vai devolver para nós uma promise com uma string, né? Essa string é o URL que a gente está esperando, né? Então, para isso, primeiro eu preciso converter esse arquivo para um buffer do Node, né? Então, para isso eu criei um arquivo, uma funçãozinha aqui que vai fazer isso para mim, né? Então, ele vai pegar como que eu vou chamar? O caminho temporário do arquivo, né? Se ele existir, ele vai criar, né? Vai ler esse arquivo para nós como um buffer, né? Então ele vai usar aqui o fs.readFile, né? E aí ele vai retornar para nós esse buffer, né? Se der errado, ele vai só retornar um erro ali e aí a função não vai passar, né? Com isso, a gente vai criar esse file buffer. E aí, com esse file buffer, a gente vai criar o nosso objeto de parâmetros que a gente vai precisar enviar, né, lá para o nosso S3, tá? Então, para isso, a gente vai precisar do bucket. O bucket é o nome do nosso bucket lá dentro do Mini, ou seja, digamos que é a pasta onde esses arquivos vão ser salvos, né? Lá dentro a gente cria esse bucket, eles vão ser salvos todos lá dentro. Aqui, né, que ele vai pegar diretamente de dentro do arquivo, né? Então o file, ele tem ali o client name, né? E o body seria o nosso file buffer. O body é o corpo, né? Seria realmente o arquivo que a gente quer enviar, o buffer desse arquivo que a gente leu, né? E aí com isso, né, a gente vai chamar o put object command, né, que a gente importou aqui em cima. E aí ele vai pegar e vai enviar esse arquivo, né? A gente salva o retorno desse método aqui, né? Dentro dessa constante command e depois a gente chama o client, né? Chamando, né? Lembrando que a gente preencheu ele aqui com esse objeto do new S3 client. Então a gente chama a função send e envia os dados que estão nesse command. E com isso a gente vai ter o retorno, né? A gente vai pegar aqui, ó. Ele vai criar para nós a URL lá, né? Então ele vai pegar lá do nosso config, o nosso endpoint, né? A rota, né? O nome do bucket, né? E ele vai fazer um encode do nome do arquivo, tá? E aí ele vai devolver para nós essa URL com o nome de location, tá? Então essa função aqui, ela sobe para nós esse arquivo lá para dentro do Minion, né? E aí a gente tem também uma função aqui que deleta. E para deletar a gente só precisa do nome do arquivo, tá? E aí ele vai mandar também aqui na key, né, tal. E vai deletar para nós esse arquivo lá de dentro, tá? Então aqui ele fala que eu preciso deletar esse objeto, né? Então eu envio esse método, esse objeto, né? Essa classe para dentro do command e aí com isso ele consegue deletar lá dentro, né? E aí aqui a gente já pode até testar. Eu vou rodar minha aplicação aqui, vou abrir aqui o meu Postman, né? E aí eu vou até trocar esse arquivo aqui, ó, porque eu já coloquei ele lá uma vez. Deixa eu pegar um outro arquivo aqui, esse aqui por exemplo. Então eu vou colocar aqui como teste 3, né? Qualquer coisa aqui. E aí eu vou enviar essa requisição. E deu erro. Por que deu erro? Por que ele deu erro? Vamos rodar de novo nossa aplicação. Ah, ele não tinha rodado a aplicação, agora rodou. Então vou fazer a requisição aqui. E aí com isso ele me devolve aqui o meu post criado. E aí eu tenho aqui a URL do meu arquivo, né? E se a gente ir lá no nosso Minion, né? Eu tô com ele aberto aqui, ó, e atualizar, né? Deixa eu atualizar ele aqui. A gente vai ver que o nosso arquivo tá aqui, ó, tá vendo? Então ele criou para nós o arquivo 3. Esse 6 aqui é o que eu já tinha testado anteriormente, né? Então ele criou para nós aqui a nossa imagem. Inclusive eu posso vir aqui e fazer o download dela se eu quiser, né? E aí ele vai exibir essa imagem aqui para mim, tá? Então com isso a gente conseguiu criar a primeira lógica, a primeira parte aqui, que é criar uma postagem lá dentro do banco, né? É óbvio que isso aqui vai melhorando com o tempo, né, pessoal? A gente vai começar a colocar algumas outras coisas, vai ter a parte de curtidas e tal. Mas eu vou dar sequência no projeto aqui, tá? Então agora eu vou ir lá para o nosso front-end, né? Então eu vou criar essa parte de criar esse post, né? E para isso, inclusive, lá no nosso front-end, a gente vai precisar usar uma bibliotecazinha, né? Por quê? Porque eu quero, quando eu salvar esse arquivo lá dentro do banco, eu preciso recuperar depois a formatação que eu fizer, né? Então eu estou pensando em fazer isso utilizando algum editor de Markdown ali no front, né? Então a gente vai criar e ele vai salvar o HTML do Markdown dentro do banco, né? E aí depois a gente vai interpretar esse HTML para exibir com a mesma formatação, tá? Então eu vou começar a fazer, vou dar uma olhada aqui como que eu vou fazer isso e depois eu trago para vocês aqui qual que foi o método que eu utilizei, né? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos continuar aqui. Bom, a gente tinha parado ali na implementação do nosso API, né? Então a gente tinha testado ela com o Postman.
E agora eu trouxe, né, essa implementação para o front-end, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu criei aqui, né, eu comecei, né, criando primeiramente o nosso index aqui no nosso do nosso feed, né? Então, se a gente vir aqui para o nosso front-end, eu já tenho aqui o nosso feed, né, o nosso componente. Por enquanto, eu só tenho o componente de criação, né? Então, como que ele funciona? Quando eu clicar, eu tentei copiar a ideia do LinkedIn, né? Quando você clica, ele abre para você um modalzinho para você escrever, né? A gente pode ver até que já tem algumas coisas que eu preciso melhorar, né? Como, por exemplo, limpar o modal quando eu conseguir cadastrar um post, né? Mas a ideia aqui basicamente é simples. No nosso Figma lá a gente tem o título, né? Um post ele vai ter um título, um conteúdo e uma imagem que a gente pode selecionar aqui, tá? Esse aqui tá bem simples ainda. Eu fiz a primeira parte da implementação, né? Mas se a gente vir aqui escrever qualquer coisa aqui, né? Escrever qualquer coisa e criar o post, essa requisição vai ser enviada e o nosso post ele vai ser criado. A gente ainda não tem a listagem, né? Então por isso que ele não está mostrando aqui, mas basicamente aqui, pessoal, é um componente de modal, né? Então eu usei esse aqui, a gente nem vai precisar, na verdade. Eu criei um componentezinho de modal, né? Usando o Shad-CN, né? Então eu tenho o meu componente aqui, né? Então o trigger dele é essa parte aqui. Quando eu clico, ele abre, né? E aí aqui eu tenho o conteúdo. Estou usando um input para o título. Estou usando um text area para o conteúdo. A princípio a gente vai só quebrar linhas, né? Vai só vai quebrando linhas, igual é no LinkedIn, né? Não vai ter tanta edição de colocar negrito, essas coisas, mas futuramente a gente pode implementar, tá? Aí a gente tem o componente aqui que vai fazer o input, né? Aqui a gente tem as funções, né? Então, como a gente está usando um componente personalizado para o nosso input, né? Um botãozinho com um ícone de imagem, eu criei, né? Referenciei aqui para nós esse input ref, né? Então, quando eu clico, né? No meu botão, eu chamo, né? A referência, eu faço um clique onde ele está referenciado, né? Que é nesse input aqui, né? Entendeu? Então, aqui eu coloco a tagzinha de ref aqui nele, né? E digo que ele está referenciado aqui. Então, quando eu clico no botão, eu chamo essa função aqui, ó, que é o trigger file input, ou seja, eu cliquei no input. Aí ele vai pegar o valor da referência, né? Como ele está referenciado aqui, eu pego o valor dele e simulo um clique, né? Então, aí ele vai abrir para mim a opção a janelinha para me selecionar o arquivo. E aí, quando ele muda o estado dele, né? Ou seja, quando eu seleciono um arquivo, ou seja, quando ele faz o change, ele vai chamar o nosso handle file change, né? Que é essa função aqui. E aí eu vou pegar o elemento. A princípio a gente vai permitir um elemento só, né? Então eu vou pegar esse elemento e vou salvar aqui nessa variável, tá? Aí aqui eu vou fazer a requisição normal, né? Quando eu clicar, ele vai enviar, né? Eu vou criar um formulário de dados, né? Então é um form data, né? Porque eu preciso enviar esse arquivo. Vou adicionar nesse form data os campos que eu preciso, né? O título, o conteúdo e o arquivo em si. Vou startar meu load, né? E aí vou fazer, né, a chamada lá na minha API, né? Então vou lá, vou bater na rota, né? Mandando esse form data. Aqui eu faço uma validação para verificar se tem erros, né? Dando certo, ele vai fechar, né, o nosso modal, né? Vai chamar o nosso post criado com sucesso, vai abrir o toastzinho ali, né? E aí por fim ele vai parar o nosso loading, né? E aqui a gente já pode até fazer o seguinte: o nosso post title .value já vai receber um vazio, né? Vamos já limpar ele. Post content .value também já vai receber um vazio e o nosso file é media, na verdade, né? Media.value vai receber aqui nulo, dessa forma. Então aqui a gente limpa o nosso formulário, né? Então com isso a gente bateu e fez a requisição lá no nosso front, né? Tá? Eu preciso ajustar algumas coisinhas aqui, como por exemplo, aqui no nosso feed, né? A parte de criação, né? Esse diálogo aqui, esse card, esse primeiro card aqui, que é o nosso card de escrever, ele só pode aparecer se eu tiver autenticado. Para isso, eu criei essa composable, né? Que ela vai lá na nossa store, né? E vai verificar se o nosso token existe, né? Que é essa alt check, na verdade, né? Essa use alt token, ela retorna o token.
E aí ela vai verificar e vai devolver true se o usuário estiver autenticado. Então aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Na verdade a gente vai precisar pegar aqui is authenticated, assim, ó. A gente vai fazer assim, ó. Const is recebe use auth check, né? Dessa forma aqui. E aí daqui a gente vai pegar o nosso is authenticated. E aí a gente vai fazer isso daí aqui, dessa forma. Então, assim. Tá, vamos lá. Beleza. É que ele tá com uma função. Então, eu preciso verificar se eu estou autenticado. Então, se eu fizer um logout aqui e voltar, teoricamente ela não deve aparecer, né? Aqui, ó, eu vou ter que colocar também o nosso barra, senão ele não vai funcionar. Isso. Aí funcionou. Agora não apareceu, tá vendo? Então, beleza. Então, funcionou. Então, aqui agora eu preciso fazer duas coisas. O profile só pode aparecer se tiver autenticado, senão não existe profile, né? Então, a gente já vai aproveitar e arrumar isso aí. Então, vamos lá no nosso componente de header, né? Aqui, user menu, aqui. Aqui a gente vai copiar daqui, isso aqui que a gente vai precisar, né? Vamos trazer pra cá. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte, por exemplo, esse daqui ele só pode aparecer se o usuário tiver autenticado, né? E isso aqui só pode aparecer se o usuário não tiver autenticado, né? E o nosso logout, ele também pode aparecer se o usuário tiver autenticado, né? Beleza. Então, isso aqui deve funcionar. Então, beleza. Então, o nome do usuário ali também, ele só vai aparecer se o usuário tiver autenticado, né? Aqui no nome do usuário, a gente pode até já pegar, né, lá do nosso AuthStore, né? Então, AuthStore.getUser.fullname, né? E aí, beleza. Então, ele só deve aparecer se o usuário estiver autenticado. Content separator, beleza. Então, vamos tentar fazer o login aqui agora. Fizemos o login, a gente tem o nosso componente aparecendo e aqui mudou para nós, porque agora a gente tem o nome do usuário, a gente tem o profile e a gente tem o logout, né? Ele deu um erro aqui agora fazer o logout, né? Depois a gente vai arrumar isso aí. Mas beleza, então a gente conseguiu criar, né? Estamos criando as postagens e agora a gente vai começar a desenvolver a parte de listagem dessas postagens, tá? E para isso eu quero utilizar uma tecnologia, tá? Uma ferramenta aqui que eu nunca utilizei no Vue, eu já usei no React, né? E gostei bastante e eu quero tentar utilizar ela no Vue, né? Que é o Tanstack Carry, né? Ou seja, o Vue Carry. E aí, aqui a gente tem essa parte de Infinity Carries, tá? E o que eu quero fazer? Eu quero que, quando eu estiver rolando a minha página, né? Na minha aplicação, deixa eu fazer o login aqui de novo. Quando eu estiver rolando a minha página, eu quero que o scroll seja infinito, ou seja, eu cheguei no final, ele vai fazer a requisição e vai preencher o campo, vai começar a preencher as coisas, né? Entendeu? Então, a ideia é estar utilizando isso. E as queries com o Tanstack, elas ficam um pouco melhor, né? Então a gente pode ver que a gente tem algumas coisas que a gente já pode puxar de dentro de uma query, né? Tal como, por exemplo, os dados, mensagens de erro, né? A gente tem a parte do pendente, né? Que é quando está carregando, se está com erro, né? Então isso daqui vai facilitar, eu acho, um pouquinho para a gente trabalhar com essas requisições, tá? Eu vou começar a desenvolver aqui e aí eu trago para vocês depois como que eu fiz, como que funcionou, como que eu integrei a biblioteca, tá? Para não ficar um vídeo maçante, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Dei uma adiantada aqui, né? Vocês viram ali no timelapse. Eu criei para nós esse card aqui, que vai ser o card que vai exibir para nós a postagem, né?
Então, basicamente, agora eu posso buscar lá da nossa API, né, os posts para listar aqui. Obviamente, hoje nossos posts lá estão todos aleatórios, né, não é um post mesmo ainda, a gente está cadastrando informações aleatórias, né, mas com isso a gente já pode começar a trazer, né, aqui para dentro da nossa aplicação, né. Eu mudei um pouquinho, né, o que estava no nosso Figma, tá? Então, aqui a gente tinha umas cores, uns ícones, algumas coisas diferentes, né? Mas como eu expliquei lá no primeiro vídeo, como eu queria seguir usando uma lib de componentes, né? Eu acabei optando por usar o ShadCN, né? Então a gente mudou um pouquinho o layout para utilizar o layout que o ShadCN tem, né? Inclusive, né? A gente já vai começar a seguir adiante aqui, né? Porque agora eu vou começar a implementar, né, a parte de buscar essas informações da nossa API, né? Então, como eu disse, né, a gente vai estar usando aqui o Tanstack Carry, né, o Vue Carry, né, que é muito famoso ali no pessoal do React que usa, né, o React Carry, e a gente vai trazer essa tecnologia para dentro do Vue, até para mim conhecer, ver como que ela funciona, né? Então, vamos lá. Eu vou começar a fazer as instalações aqui e a tentar fazer essas primeiras listagens, né, tentar verificar como que funciona para mim aprender, né? E aí eu mostro para vocês o meu aprendizado, explico como que eu fiz, o que que eu entendi, né? E a gente vai dando sequência no vídeo, fechou? Bom, pessoal, vamos lá. Voltando aqui, né, para nossa aplicação, tá? O nosso LED azul aqui atrás, né? Ele apagou, né? Acabou a bateria hoje. Mas vamos lá. A gente já tem a listagem de postagens, tá? Então eu consegui implementar. Eu não usei diretamente aqui da Tanstack Carry, né? Eu usei um módulo do próprio Nux, tá? Então o Nux fornece para nós esse Vue Carry Nux, tá? Que é esse pacotezinho aqui. E foi mais fácil de implementar, tá? Só foi instalar o módulo, importar ali e já sair usando. Deixa eu mostrar o código para vocês, tá? Aqui. Deixa eu dar um zoomzinho aqui e deixa eu ver aqui a minha tela, né? Para ver se tá dando para ver. Beleza. A gente criou, né, uma função normal para fazer o fetch dos posts, né, utilizando o fetch do JavaScript, né, e aí a gente retorna essa resposta num formato JSON. E aí, aqui, a gente já começou a usar o Carry Client, o Tanstack Carry, né. Na verdade, isso aqui a gente nem está usando, a gente pode até arrancar daqui, acredito eu. Mas eu vou precisar usar, então eu vou deixar aí porque eu quero implementar uma outra coisa que eu não fiz ainda. Mas, vamos lá. Aqui, ó, a gente criou o objeto, né, abstraiu, né, dessa constante aqui o loading, se está carregando, se existe erro, o data e o error, né. Aqui inclusive a gente tipou, né, a nossa resposta, né, então aqui eu tenho a resposta do jeito que ela vem para nós dentro esse data aqui, ele devolve para nós um objeto posts com um objeto data dentro com o nosso array de postagens, tá. A gente pode melhorar isso aqui depois para não vir esse data duas vezes, né, mas enfim. Beleza, com isso, né, a gente abstrai essas informações, né, a gente tira elas do use carry e aí aqui a gente coloca uma chave, um nome para essa carry, né, que aqui eu chamei de posts. Por quê? Porque esse posts ele fica como se fosse cacheado ali dentro da nossa aplicação. Então, se a gente precisar chamar essa função de novo em algum outro lugar, e a gente vai precisar, eu vou mostrar para vocês, a gente chama por essa mesma chave. Então, por exemplo, um exemplo clássico disso se eu criar um novo post, eu quero que esse dado seja atualizado, então eu posso chamar através dessa chave, né? E aí a função, né, que vai ser chamada vai ser essa função de fetch post. E aí eu já posso utilizar aqui dentro da minha aplicação, né, esses dados. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um VIF isLoad, né, que daí a gente mostra o nosso loader. A gente tem um VElse if isError e a gente mostra a mensagem de erro se tiver erro. E por último, se nada disso se passar, parar o load e não tiver erro, ele vai devolver para nós os dados. E aí a gente vai fazer um vFor aqui nos nossos dados, né? Inclusive eu vou até ajeitar isso aqui para ficar melhor. Então eu vou pegar para cada post dentro do nosso data.posts.data, né? E vou passar para esse post card aqui como uma prop esse nosso post. Lá dentro do nosso post card, a gente vai receber esse post, né? E aí a gente vai exibir os dados dele, né? E aqui eu criei uma composable, né? Então ela tá aqui para transformar para nós, né, o ISODate que vem lá do Adonis, né, para ficar mais legível ali no front-end, né?
E com isso, a gente já está conseguindo mostrar esses objetos, né? Então, se eu vim aqui, ele está dando um errinho aqui, mas eu acho que esse errinho aqui é um erro do VS Code só. Deixa eu dar um reload aqui para ver se ele some, porque não estava acontecendo. Já sumiu. Eu não sei o que é, um bug. Mas vamos lá. E aí, lembra que eu falei para vocês que eu quero chamar aquela chave toda vez que eu precisar criar, por exemplo, uma postagem? Então, eu mudei aquela nossa função de create, né? Então, eu criei aqui para nós, né, eu mantive, na verdade, aquela função, só que eu alterei um pouquinho os a forma que ela faz. Então, agora não é mais aqui dentro que a gente chama a nossa API, né? Aqui a gente apenas cria os dados, né? Então, a gente vai criar o nosso form data bonitinho, né? Inclusive, aqui a gente pode até colocar uma validação que eu não coloquei, né? Depois eu vou fazer aqui, mas eu preciso verificar se essas coisas aqui não existirem, ele não deve continuar, né? Para ele não passar em branco. Mas enfim, então aqui ele inicia o nosso load, né, para a gente começar a carregar, e ele chama o mutate, que vai chamar para nós essa função aqui, esse estado aqui, né, esse hook, né, o use mutation. E aí aqui a gente vai chamar a nossa API, tá? Passando como body o new post, que vem aqui nessa função, né, que é o que a gente criou aqui na mutation, que é esse form data, tá? Então ele vai passar para nós aqui nesse new post. Esse new post aqui vai ser o nosso form data, que ele vai passar para o body e vai enviar lá para nossa requisição. E aí quando finalizar, se der certo, né, ele vai limpar para nós o nosso formulário, né, vai fechar o nosso modal, vai chamar o nosso toast, né, que o post foi criado, vai parar o nosso load e por último ele vai chamar aquela nossa query de posts novamente, ou seja, ele vai atualizar a página, né? Então, se a gente ir lá na nossa aplicação agora, né, e tentar aqui criar um novo post, vamos criar aqui qualquer coisa, vamos adicionar uma imagem qualquer aqui também, né, e vamos mandar ele criar. Ele vai criar, tá vendo que ele carregou. Essa imagem possivelmente já existe lá, então ele deu algum nome de erro. Eu vou ter que mudar na hora de salvar isso lá no banco. Eu vou mudar para ele colocar a data, alguma coisa assim, para caso aconteça da imagem já existir, não acontecesse esses problemas. Só que aqui o que aconteceu foi um problema na hora de salvar a imagem, né? Então esse aqui é problema lá na nossa API. Mas a gente pode ver que já está funcionando. Então ele criou, né, e já carregou de novo para nós essas postagens. Então, gente, usar o Tanstack Carry, né, o View Carry é maravilhoso. Eu já tinha visto isso aqui funcionando no React, eu já tinha achado legal, mas eu nunca tinha testado no Vue, tá? Então, vou deixar aí para vocês o link, né? Vocês podem pegar lá nos módulos do Nux mesmo, né? O View Carry, tá? É esse pacote aqui para vocês testarem. Se vocês quiserem usar no Vue puro, né, sem o Nux, você tem a própria documentação do Tanstack Carry, né? Mas, gente, funcionou maravilhosamente bem. E aí, por último, agora o que falta eu implementar é a parte da rolagem, né? Quando eu rolar aqui até o final, eu quero que a página recarregue, ou seja, criar o scroll infinito, né? E a gente tem também isso aqui dentro, tá? Dentro do Tanstack Carry, a gente tem aqui, ó, o Infinity Scroll, Infinity Carry, alguma coisa assim era o nome, Infinity Carries, tá aqui, ó. Então, a gente pode, ao rolar até o final da página, ele puxar a página 2 e juntar com 1, sabe? Então, ir criando um scroll infinito com essas informações, né? Então, essa é a próxima etapa que eu vou implementar aqui. Não sei se vai ser muito fácil, mas eu já vou começar aqui e aí já encaixa nesse vídeo, eu acho. Bom, pessoal, vamos lá para finalizar agora o nosso vídeo de hoje, né? O que a gente implementou aqui agora, né? A gente implementou a parte de carregamento infinito, tá? Então, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Vocês viram que eu fiz uma requisição, eu trouxe os nossos posts. Tá bugado aqui, pessoal, a imagem, tá? Porque eu não arrumei ainda lá na API, mas a gente vai mudar a forma como o nome da imagem é salvo, né? Para não acontecer isso. Vou mudar, em vez de usar o nome do arquivo, usar um UID, talvez, alguma coisa do tipo. Mas beleza. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Eu vou vir aqui no meu network, vou apagar todas as requisições. A gente já fez e já tem alguns posts carregados aqui, né? Olha, presta atenção no meu scroll. Eu vou rolar a página, tá rolando ali, né? Quando eu chegar perto do final dela, ó, ele vai fazer para mim uma nova requisição, né, para minha aplicação, para minha API,
trazendo para mim mais posts. E aí, se eu continuar rolando, ele vai continuar fazendo. Pode prestar atenção aqui, ó. Olha lá, fez mais uma, né? E o meu scroll diminuiu, tá vendo? Então, cada vez que eu vou rolando até o final da página, ele vai e traz para mim a próxima página da aplicação, né? Inclusive aqui ele já até trouxe algumas imagens, né? Então aqui a gente pode ver, ó, que já está aparecendo, né? Se eu rolar mais um pouco aqui, ele fez mais uma e agora chegou ao fim porque acabou os resultados lá da minha API, né? Então, a gente conseguiu implementar essa funcionalidade, né? Existem algumas melhorias ainda para fazer aqui, né, pessoal? Como, por exemplo, a formatação aqui não está mantendo, né? A quebra de linha, eu quero manter isso. Mas são alguns detalhes mais técnicos, né? Eu vou ver essa parte aqui dessas áreas laterais aqui, se eu vou deixar ele subir ou se eu vou travar. Quando chegar aqui, eu vou travar aqui, por exemplo, né? E ele rolar somente essa parte aqui, mas eu vou verificar isso depois, né? Mas, enfim, vamos lá. Existe mais uma coisa que eu quero implementar aqui, né? Mas vamos lá. Antes, deixa eu explicar para vocês como que a gente fez isso, tá? A gente usou, né, o Infinity Query, né, do View Query, tá? E aqui a gente passou algumas coisas para ele. Eu utilizei ele, o chat GPT, para me ajudar a entender um pouco a documentação, né? Me explicar, por exemplo, essa parte de tipagens aqui que eu não tinha entendido, eu não estava conseguindo fazer essa parte de inserir o parâmetro de página, né? Mas aqui vai funcionar da seguinte forma: a gente deu uma ajustadinha aqui na nossa função de fetch, passando para ele, né, agora um parâmetro, né, que seria a página, né, que a gente quer chamar, e aí a gente passa essa página aqui, ó, na nossa URL, né, para a nossa requisição, tá? Esse signal, ele faz parte da API, do Fetch API aqui, né, e ele serve para a gente controlar, por exemplo, se a gente quiser abortar essa requisição. Por exemplo, o usuário vai trocar de página. Se ele trocar de página, esse signal vai fazer com que a requisição pare, que ela não continue, não interfira em outras coisas. Entendeu? Então é para isso que ele serve. Aqui a gente passa essa tipagem do Query Function Context, né, que a gente usa para esse valor aqui do objeto, né, no Infinity Query. E aí a gente passa aqui a nossa resposta, né, que seria uma promise com o nosso post response que está aqui em cima, né? Beleza, a requisição funciona igual, ela devolve para nós esses dados, né? E dentro da nossa Infinity Query, a gente tem algumas propriedades a mais, que é o Fetch Next Page, o As Next Page e o isFetch Next Page, né? Então, o Fetch Next Page é uma função, né, que ele vai chamar a próxima página. O As Next Page, ele verifica se existe uma próxima página para chamar, né? Ou seja, se não tiver próxima página, ele vai parar, igual aconteceu ali mostrando para vocês. O isFetch Next Page, ele vai verificar se essa requisição está acontecendo, né? E aí as outras aqui a gente já tinha visto, né? Que seria o load, o error e a mensagem de erro, né? Beleza, aqui no nosso Infinity Query, a gente precisou passar o parâmetro inicial, ou seja, qual que vai ser a primeira página, né? Então aqui eu coloquei 1, né? Aqui mantém, né, a nossa chave, né, que é a nossa chave de posts, mantém, né, o nosso query, a nossa função vai chamar ainda aquele fetch post lá em cima. E aqui agora a gente tem esse novo, né, esse novo objeto aqui que ele vai retornar para nós a última página, né? Então get next page par, ou seja, qual que seria a próxima página. Então aqui ele vai verificar, né, esse last page que está vindo aqui para nós. Ele passa para nós, né, esse objeto de posts aqui, né? Então a gente pode verificar dentro dele, no meta, se a propriedade next page existe. E aí eu consigo verificar isso através desse metadata props, que eu tipei o que vem lá da minha API, né? Então a minha API ela devolve essas informações dentro desse meta, né? Então a gente tem a página atual, a última página com URL, né? Na verdade a primeira página com URL, a última página com URL, né? A próxima página com URL, né? Quanto está vindo por página, né? Qual que a página anterior e o total de páginas, né? Então, aí através disso eu consigo acessar, né, qual que seria a próxima página, né? Entendeu? E aí ele passa ele vai passar para nós a página atual mais um que seria a próxima página. Então, se a página atual é 1, a próxima que ele vai chamar vai ser a 2. E aí eu criei essa funçãozinha aqui, load more, né? Para quê? Porque aqui eu quero verificar o seguinte. Eu criei aqui no hook de montagem, quando eu montar o meu componente, eu vou adicionar nele um listener, né, para verificar o scroll, ou seja, quando eu estou rolando a página. E aí eu quero verificar o tamanho, né, do inner height, ou seja, quanto eu estou
vendo ali, né, o tamanho que eu estou vendo de página, ou seja, o tamanho da minha tela aqui, digamos, a posição do meu scroll, né? Então eu vou somar esses dois e vou verificar se ele é maior ou igual que o tamanho total do documento, né? Ou seja, ele vai pegar o que eu estou vendo e o que não está visível também ali na nossa tela, tá? O tamanho total menos 500 pixels, né? E verificar se o isFetching.value é falso, ou seja, se ele já não está carregando. Caso isso daqui seja, ele não passe nisso aqui, quase essa verificação, quer dizer, caso isso aqui seja verdadeiro, né? Ou seja, quando eu estiver chegando no final do tamanho total da página ali e o meu isFetching for falso, né? Aí ele vai chamar para nós essa função de load more, ou seja, ele vai carregar mais elementos para nós, né? Então toda vez que eu rolar o scroll, né, e estiver chegando no finalzinho da página, ele vai disparar para nós esse evento com essa função load more para buscar mais dados. E aí lá no meu front-end, eu utilizei, deixa eu mostrar aqui para vocês, o flat map, né? Ou seja, ele é tipo o map do JavaScript, né? O map a gente mapeia cada elemento de um array e devolve, né? O resultado, ali a gente consegue retornar algo. O flat map ele faz a mesma coisa, mas ele, como aqui eu tenho mais de um array, ele vai mapear todos os arrays que eu tenho e vai juntar me devolvendo apenas um array. Com isso eu consigo concatenar o resultado, né, desses objetos, ou seja, eu vou devolver um array gigante com todas as páginas e vou concatenando eles e mostrando ali no meu HTML, né? Com isso a gente tem esse resultado, né? Existe uma melhoria aqui que a gente vai fazer, mas aí já vai ser para o próximo vídeo, que é, se a gente vir aqui no nosso HTML agora, a gente está criando vários elementos aqui, né, para cada um desses posts, né? Então vamos imaginar num cenário que eu tenha 1000 posts e o usuário vai rolar, vai criar 1000 divs ali, e isso possivelmente vai pesar a nossa aplicação, né? Então, para isso, a gente vai precisar utilizar alguma biblioteca, alguma forma, né? E aí eu vou pesquisar aqui a melhor forma de fazer isso, de criar um scroll inteligente, né? Que ele exiba só uma parte ali e esconda outra parte, talvez, para a gente não precisar criar muitos elementos em tela e deixar a aplicação mais performática, mais leve, né? Mas, pessoal, para o vídeo de hoje, eu acho que é isso, né? A gente implementou então a parte da autenticação, inclusive acho que eu não mostrei para vocês como que eu fiz a autenticação no front-end, né? Então eu vou mostrar aqui já. Isso daqui é um bug do VS Code, eu não sei porque que ele dá essa parte. Se eu só recarregar aqui, ele possivelmente já resolve, ele some, né? Mas vamos lá, vamos vir aqui na nossa página de autenticação. E basicamente, para autenticar, pessoal, eu faço uma requisição lá, né, para nossa API, né? Então eu tenho aqui no nosso store de usuários, né, a gente tem a função de login, a gente salva o token tal ali no cookies, né? A função de logout basicamente vai fazer também a mesma coisa, né? Só que ao contrário, ele vai bater na nossa API de logout, né? E aí a gente vai fazer o seguinte. Se eu vim aqui, eu tenho um middleware, né? E esse middleware ele faz para nós o seguinte: quando eu executo a aplicação, eu recarrego a página, o middleware é executado primeiro. Então eu tenho aqui um array com as rotas públicas, né? Então quando eu estiver na rota de autenticação, eu não quero que isso aqui execute, ele vai ignorar. Quando eu estiver em qualquer outra página, ele vai executar. Então primeiramente ele vai verificar se no cookie eu já não tenho esse token salvo. Caso eu tenha, né, ele vai salvar aqui no token, né? Se o token for diferente, né, se não existir esse token, ou seja, eu não conseguir pegar na minha store, nem dentro do meu cookie, né, eu não consegui pegar na store nem no meu cookie, ou seja, o token não existe, ele vai mandar você para a página de autenticação, desde que a página que você esteja tentando acessar não seja a rota de barra, né? Na rota de barra, na verdade isso aqui até vou precisar mudar depois, agora é para teste, né, porque todas as páginas elas vão ser acessíveis, apenas criar algumas coisas que vão ser preciso ser autenticado, né? Parte de criar comentário e tal. Então isso aqui eu vou ajustar depois. Mas basicamente aqui ele vai verificar, eu preciso, se isso aqui não entrar nesse if, ele vai fazer o seguinte: ele vai lá na minha API, na rota de mim, e vai verificar se esse token é válido, né? Se for válido, ele vai ter uma resposta, ou seja, eu vou ter um usuário. Então eu vou preencher esse usuário lá dentro da minha store, né? Então eu preencho aqui os dados com o nome e tal do usuário e o token, tá? Então isso daqui faz a nossa autenticação, é ela que controla, né, a nossa parte de autenticação. Não tem muito segredo, pessoal, basicamente eu preciso salvar esse token, né, porque toda vez que eu vou fazer
uma requisição, né, para trazer, por exemplo, os posts, tipo, isso aqui também eu vou precisar mudar, né? Porque teoricamente criar um post precisa ser autenticado, listar não precisa, né? Aqui a gente está precisando mandar, né? Isso aqui eu vou mudar depois, eu já vou arrancar daqui, né? E vou tirar lá no meu front-end. Eu posso até apagar isso aqui daqui, ó. Eu não preciso de token para listar um usuário, né? E aí se eu ir lá na minha API, né? Aqui nas minhas rotas, deixa eu pegar aqui na minha API as rotas, eu coloquei aqui que na listagem de posts, né, no get, eu preciso usar um middleware de out, e nesse caso aqui na verdade eu não preciso. Listar postagens, né, não deveria ser necessário eu ter, né, autenticação. Então, por exemplo, aqui já vai funcionar, né. Se eu fazer logout aqui, né, e tentar acessar a minha página inicial, deve funcionar normalmente, eu só não vou poder criar, né, uma postagem. Então aqui a gente pode ver que já está funcionando, né? Tá? Então a gente já arrumou também essa parte. Inclusive o scroll infinito está tudo funcionando, beleza? Então, para esse vídeo é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Hoje a gente falou aqui de uma biblioteca que eu já conhecia, né, de fora, mas eu não tive a oportunidade de utilizar ela ainda em um projeto. E decidi implementar nesse projeto e ó, fantástico, eu vou começar a utilizar mais vezes, achei bem bacana, né? A gente viu a parte de autenticação, a gente falou um pouquinho, né, sobre o Adonis, né? Então, como que funciona o Adonis. Eu não me aprofundei muito nessa parte. Se vocês quiserem que eu mostre mais detalhadamente, essa parte vocês podem deixar. É porque eu não quero criar vídeos muito longos, né, pessoal? Senão, se a gente ficar detalhando tudo, vai ficar muito grande os vídeos, né? E aí vai ficar uma série gigantesca, né? Talvez seja bom, né? Mas eu quero trazer as partes mais interessantes mesmo para os vídeos, né? Então, bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Nossa aplicação tá começando a sair, a gente vai começar a gravar mais vídeos disso, tá ficando bacana demais. E é isso, pessoal. Eu agradeço aí para quem assistiu. Não esquece de deixar o seu like, deixa aí nos comentários o que você quer ver. Se faltou alguma coisa que faltou eu explicar e você quer que eu explique, eu posso trazer no próximo vídeo, né? O que vocês querem ver no próximo vídeo, tá? Eu vou fazer aqui algumas coisinhas por baixo dos panos do front-end, começar a criar esses elementos aqui, né? Essa parte de carreira aqui também eu vou começar a criar os elementos aqui, né? É só front-end com HTML e CSS basicamente, então acho que não precisa trazer em vídeo, mas caso vocês queiram ver em vídeo, né, é só deixar aí nos comentários, tá? E é isso, eu vou ficando por aqui, eu agradeço aí a audiência, agradeço para cada um que está acompanhando a série, não esquece de deixar o like, deixa seu comentário aí e tamo junto, pessoal, abraço e até o próximo vídeo.